Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos e irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, 27 de agosto. Vamos meditar a palavra de Deus dirigida a nós, o evangelho desse 21º domingo do tempo comum. Pegue a sua Bíblia. Vamos ler esta palavra que nos orienta e que é lâmpada para os nossos passos. Vamos meditar o evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. O evangelho desse domingo nos mostra Jesus perguntando aos discípulos o que a grande multidão achava dele. Quem era Jesus para aquela grande multidão? Jesus já era famoso pelos seus milagres, por suas pregações, só que aquela grande multidão ainda não conhecia Jesus. Muitos procuravam por causa dos milagres, por causa da fama. Muitos achavam que era um mestre, um profeta que ressuscitou, ou João Batista. Jesus, então, diante dessa resposta, se volta para os discípulos e diz: E para vocês, meus discípulos, quem eu sou? Os discípulos estavam todos os dias com Jesus, comiam no prato com Jesus. Então a pergunta é feita a nós esse domingo: quem é Jesus para nós? Nós nos encaixamos na grande multidão que dizia seguir Jesus, mas não conhecia Jesus de fato? Ou somos verdadeiros discípulos que sabem quem é Jesus, sabem o que quer Jesus e que seguem aquilo que Jesus nos pede? Quem é Jesus para você? Qual é a relação que você tem com Jesus? Você tem Jesus como um Deus, Senhor de sua história, como aquele que gere a sua vida e faz com que você siga a palavra e encontre a paz através do caminho proposto por ele? Ou Jesus é alguém conhecido, estranho, que você só recorre a ele nos momentos mais difíceis? Pedro vai tomar a palavra e dizer: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A fé de Pedro, uma fé firme como pedra, nos ensina que nós também devemos acreditar. Não devemos ter uma fé em cima do muro. Não devemos ter uma fé aquém daquilo que nós devemos ser. A nossa fé deve ser firme. Fé é uma certeza que nós temos e caminhamos sobre ela. Por isso, Pedro tinha essa fé firme. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, dizendo que sobre esta fé, que é firme como uma pedra, ele iria construir a sua igreja. Pedro hoje para nós é Francisco, o Papa Francisco. Os papas são sucessores de Pedro. Sobre a fé de Francisco, herdada de Pedro, que a nossa igreja caminha. Por isso ele nos preside na caridade. Rezemos então pelo Papa, rezemos hoje pelos nossos catequistas. Hoje celebramos o Dia dos Catequistas, por isso nosso carinho, nosso obrigado, nossa gratidão a todos os nossos catequistas de nossas paróquias e comunidades de fé. Meus irmãos, que essa palavra de Deus ilumine os nossos passos, que nós possamos realmente estar na presença de Deus, ter uma fé corajosa, uma fé consistente, uma fé madura, caminhar sobre esta fé. Se a nossa fé vai mal, tudo vai mal. Se a nossa fé vai bem, tudo vai bem, porque a nossa espiritualidade é aquilo que sustenta a nossa caminhada. Por isso rezemos a Maria, pedindo a ela que nos proteja e nos faça entender o mistério da vida de Cristo, seu Filho, que nós possamos ser verdadeiros discípulos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Luzia, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre todos vós, vossa semana, vossas famílias, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da sua família.